Muito boa tarde, Brasil. Um amigo me ligou hoje de manhã e disse: nós estamos vivendo o tempo do ão. É mesmo, rapaz? É ão, é delação, né? É prisão, é corrupção e vai aí por diante. E Brasília viveu isso na plenitude hoje, né? A gente está vivendo essa questão da delação, agora é ia falar Friboi, né? Mas já mudou de nome faz tempo, né? Continua fraca. Então, é desse pessoal aí, né? E aí vem a tal da corrupção borboteando aí para tudo quanto é lado. E prisão hoje de manhã aqui em Brasília, né? 2 ex-governadores, um ex-vice-governador, né? Pretenso candidato ao governo do Distrito Federal para as eleições de 2018 e tudo mais. Nós vamos tratar desse assunto aqui mais uma vez, né? E eu vou contar com a participação sempre de um advogado amigo, né? Que também conhece esta área política como ninguém, trabalha dentro do Congresso Nacional já há mais de 2 décadas. E um cientista político e, ao mesmo tempo, um sociólogo, né? Que talvez tenha uma explicação um pouquinho mais plausível para isso que está nos deixando completamente boquiabertos. Eu só vou pedir um minutinho só e a gente retoma o assunto e vamos nós, de ão em ão. Até já. Vamos nós. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho para os meus irmãos aí de Porto Velho, né? Porto Velho. Olha, a Anatel já mandou mudar aí, né? Vamos passar para os canais de televisão HD, né? A Gênesis, que você está sintonizando possivelmente ainda hoje no 54, vai mudar agora no 21.1, né? Para isso você deve fazer uma busca automática dos canais sintonizando o 21.1 para continuar assistindo a gente, né? Esse procedimento é só para quem está pegando direto da antena para a televisão, né? TV aberta. Agora, para você que tem TV a cabo, né? Ou pega pela parabólica, esquece, continua tudo do mesmo jeito. Qualquer dúvida, liga para a gente aí, ó. 61, é o WhatsApp, inclusive. 61 99610 1370. 70, viu? 99610 1370. Qualquer dúvida, estamos aí para tirar, né? Recebendo hoje meu amigo cientista político, também sociólogo, Rócio Barreto. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Celso. Boa tarde, convidado. Boa tarde a você de casa. Então, pessoal, a gente se depara a cada dia com mais escândalos de corrupção. A gente não consegue mais ligar a TV sem ver que foram desviados milhões e milhões, seja da saúde, da educação, mas é o seu dinheiro contribuinte que está sendo desviado para bancar o luxo dessas corrupções. Hoje, no Distrito Federal, a gente acordou com 2 ex-governador e um vice, né? Exatamente. Um vice sendo preso, o que mostra que a gente estava certo quando a gente falava que o estádio Mané Garrincha foi superfaturado e muita gente enricou, ganhou muito dinheiro. Não foi pouco dinheiro não, né, Mano Velho? Muito dinheiro, é coisa de bilhão. Também conosco Paulo Fernando, meu amigo, advogado, militante dentro do Congresso Nacional, na assessoria jurídica e também assessoria parlamentar. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter atendido o convite, Paulo. Boa tarde, Celso, caríssimo Rosso, amigos que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez e, infelizmente, para tratar de um assunto tão árduo, né? Que é a questão, mais uma vez, da corrupção. E a gente vai lembrando que é escândalo por escândalo, né? Rapaz, não para nunca. Quando eu era mais jovem, eu tá lembro, garoto, aí tinha o escândalo da Coroa Brastel, aí depois teve o escândalo da Paulo e Petro, aí depois teve o escândalo da Conab, né? Lembra do feijão? Me lembro. E por aí vai, né? Escândalo. Aí até chegamos no Itamar Frango, lembra? Me lembro. O presidente Itamar, o escândalo naquele tempo, o escândalo era a mulher ao lado do presidente da República sem calcinha. Exatamente, né? Meu Deus do céu. De tal sorte que nós, como contribuintes, como cidadãos e moradores da cidade, vimos com muita perplexidade tudo isso, mas que não era nenhuma novidade. Corria a boca pequena sobre o superfaturamento do estádio Mané Garrincha, que o ex-governador já começou errado trocando o nome. Ele quis botar Estádio Nacional de Brasília, né? A torcida do Botafogo sabe que, na verdade, ele queria... né? Aquilo era um passarinho me contou que já estava prontinho para ser uma arena refrigerante, né? Uma marca de refrigerante. E eles estavam jogando, inclusive, com 2 marcas para ver quem dava mais. Exato. E aí, então,
A sociedade reclamou, que foi o último estádio em que o Mané Garrincha jogou, e o nome acabou voltando, né? Bom, a verdade é que os três hoje foram, né? Não, e o ex-governador Tampão também, o Rosso também. Também tá. Bote a fotografia dos três aí que a Polícia Federal levou hoje, né? Tá aí, é o Arruda, o Filipelli no meio, né? E o Agnello. Os três hoje, a Polícia Federal fez uma visita logo cedo para eles. Foi a própria federal mesmo, né? Foi a Polícia Federal. Inclusive, Celso, o presidente Temer, depois de ver a prisão, ele exonerou o Tadeu Filipelli da assessoria especial. Ele trabalhava no terceiro andar, no mesmo andar que o presidente Temer, e foi exonerado. Inclusive, ele devia ter feito isso com os outros também, que foram denunciados. Deveria ter feito com os ministros, né? Tem uma meia dúzia lá que podia pegar o caminho da roça, aí, né? Que são citados e deveria ser exonerado. Ele exonerou o Tadeu Filipelli. Agora o Tadeu Filipelli fazia um arranjo lá com todo mundo, trabalhava no mesmo andar que ele e participou do jantar que ele ofereceu no domingo. Ele chamou diversos convidados, inclusive os parlamentares, mas não teve, assim, uma quantidade suficiente de parlamentares que ele esperaria que fosse, alguns já debandando, e o Tadeu Filipelli foi um desses protagonistas que esteve no jantar e foi exonerado hoje pelo presidente Michel Temer. Que tipo de prisão, Paulo, como advogado? O que acontece com esses três agora? Bem, eles agora, obviamente, vão constituir seus advogados, fazer a defesa prévia, né? Essa prisão, uma prisão temporária, e de acordo com as investigações, os indícios, poderá ser prorrogado ou não. Como os elementos são muito fartos e os volumes também exorbitantes, então, eles, pelo menos a médio e longo prazo, vão ficar ali comendo lá aquela marmita que é muito ruim do sistema penitenciário. Né? Eles vão ficar lá? Vão demorar para sair. Lembrando que nenhum tem foro privilegiado e eles podem ir para Papuda. Nenhum dos três tem foro privilegiado, pode ir diretamente para Papuda. O Arruda ficou preso naquele dia na Polícia Federal por quase 90 dias. Até na militar, né? Tinha foro. Exatamente. Só que lá no sistema eles vão ficar numa ala que é chamada ala dos vulneráveis, né? Eles não ficam os demais presos por uma questão de segurança, questão de motim, etc. Então, apesar de ir para o sistema prisional comum, mas fica numa ala separada. Assim como ficou José Disseu, José Genuíno, Luiz Estevam, entre outros. E essa história do Rosso? Coloca a foto do Rosso aí para mim, né? Também há uma denúncia sobre ele, né? Ele também teria participado dessas propinas? Porque começou com o primeiro governador Arruda, que foi que assinou o edital, né? Continuou depois na gestão dos dois outros governadores. Inclusive ele. Naquele mandato tampão dele, né? Isso. E outros servidores envolvidos, né? O Cláudio Monteiro, que foi o secretário especial da Copa, né? Servidores da Terra Cap. Então é quase uma epidemia generalizada, né? Ou seja, atinge muitas pessoas dos mais diversos partidos, né? Você veja aí na questão da uma JBS, lista enorme. O Edson me passou essa lista aqui que são 168 parlamentares de 28 partidos, de tudo que é tipo, ou seja, quer a doação no caixa 1, quer no caixa 2, por fora, por dentro, de lado, de bandinha, envolvendo todos os partidos, incluindo o nosso governador também do Distrito Federal, seu partido, que também recebeu doações do grupo JBS. Do site Metrópole estava lá o listão de quem foi contemplado hoje com a visita da Polícia Federal, né? Acordou logo cedo, né? Com o barulho das sirenes, né? Começou aí o Zé Roberto Arruda, né? O Arruda, o Agnello Queiroz, ambos ex-governadores, o Filipelli, né? Ex-vice-governador de Brasília e atualmente era um braço direito do Temer no Palácio do Planalto, né? Um assessor, diria que especial, não é isso? Muito especial. Né? Aí levaram também a Marusca Lima de Souza Holanda, ex-presidente da Terra Cap, o Francisco Cláudio Monteiro, ex-secretário da Copa. O Cláudio Monteiro é aquele que foi deputado, foi né? Deputado constituinte. Deputado constituinte. Ex-deputado distrital e agente aposentado da Polícia Civil, Fernando Márcio Queiroz, dono da Via Engenharia, Nilson Martorelli, ex-presidente da Nova Cap, Jorge Luiz Salomão, apontado como intermediário sistemático de Agnello Queiroz,
teria recebido propina destinado ao petista dentro do canteiro de obras do Mané Garrincha. Sérgio Lúcio Silva de Andrade, interlocutor de Arruda, seria o responsável por operar para o governador na cobrança de propina a partir de 2013. É identificado no relatório como uma pessoa próxima e de confiança do ex-governador. Afrânio Roberto de Souza Filho, operador financeiro de Filipelli. E conduções coercitivas, José Wellington Medeiro de Araújo, desembargador do TJDFT. Alberto Noli Teixeira, diretor de construção da Via Engenharia, e o Luiz Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado. Até o Alcoforado foi nessa? O advogado. Né? Advogado de Agnello Queiroz. Exatamente. Meu Deus. Então aí tem político, tem desembargador e advogado. O cardápio está completo. Agora estão dizendo também, estão lembrando aí que o Hollenberg também teria sido beneficiado por algumas dessas empresas, mas aí com doações para campanha política, não é isso? Né? Doações declaradas, né? Declaradas. Aí, bota a foto aí para a gente lembrar do nosso governador aí, ó, né? Sobra para ele também, Paulo, ou simples fato de ter recebido doações para campanha, mas devidamente declarados, dá para coçar a cabeça como ele fez ali, não? Bem, na verdade nós temos aí, dentro do espectro eleitoral, diversas maneiras de ser ajudado. É a maneira oficial, via doação eleitoral, que a legislação assim o permitia, que pode ser feito por meio do Partido Nacional, o PSB, por exemplo. Aí o PSB, então, pode distribuir para os diretórios regionais e aí o diretório aplica o dinheiro da maneira que melhor lhe aprouver. A outra maneira, né, é a doação direta para o comitê de campanha, quer majoritário, quer dos deputados distritais, federais, etc. E a outra maneira é o famoso Caixa 2, não é? Que é sem ser declarado, e a outra é a triangulação, ou seja, não se dá o dinheiro direto, mas se paga uma empresa de comunicação, pessoal da gravação, né? E se paga de maneira indireta. São as maneiras. Quando eles falam, por exemplo, o cara da JBS falou várias vezes, troca de notas. O que é isso, hein? É para lavar o dinheiro. Ou seja, a pessoa tem um dinheiro e aquele dinheiro precisa ser, entre aspas, né, oficializado. Então se faz uma simulação de prestação de serviço, se paga o imposto, ISS, e entrega a nota e lava o dinheiro. E o dinheiro volta depois. Que já entrou legalmente. Exatamente. Claro, mediante também uma comissão, né? Que dentro da corrupção também tem a propina, né? É lógico. O dinheiro é depositado, seja por cheque, transferência, na conta da campanha. A campanha solicita um serviço, desse serviço ela pega uma nota. Só que o serviço não é feito, ela pega a nota, paga o imposto e o dinheiro que entraria para essa empresa volta para quem doou e para quem... Isso. É uma lavagem de dinheiro. Uma triangulação. Arranjo que se faz aí, isso é comum em campanhas. O que mudou isso daí foi o fim das doações de pessoa jurídica, que foi um avanço nas campanhas de 2016, porém o crime organizado começou a bancar essas campanhas, seria traficante, jogo do bicho e outros tipos de jogos de azar, que continuou a bancar essas campanhas de forma incoerente e com dinheiro sujo. Aí fica mais fácil, ou mais fácil de tramitar o Caixa 2, do que uma doação. Há muitos anos atrás descobriram, por exemplo, né, que em lotéricas de Brasília, quando você ganha um prêmio a menor, pequeno e tal, você vai lá na própria loteria e vai recebendo. Quer dizer, ninguém pede um documento e não registra e tal. E eles juntavam isso, passavam por um valor acima daquilo que foi pago, para o cidadão dizer que ele teria ganho aquilo ali, né? E consequentemente estaria lavando dinheiro, né? Isso é um dos motivos, então, que nós estamos lá lutando com o senador Magno Malta no Brasil Sem Azar, ou seja, contra a legalização do jogo. Porque nós sabemos que por trás do jogo está o crime organizado. Se num jogo oficializado fazem isso, imagina... Quem não lembra do João Alves, deputado da Bahia, que disse na CPI do orçamento dos anões que ele ganhou 200 vezes na loteria. Era um cara de sorte. Muita sorte.
Né? Era um cara de sorte. Era um homem de sorte que eu vou te contar, hein? Barbaridade. Ele fazia parte da compra dos joguinhos que foram ganhos aí, é jogões também, né? Ele houve ganhos ali. Do orçamento, era um orçamento, diga o Paulo aqui, que trabalha no Congresso Nacional, o quão alto é o orçamento do Congresso Nacional. Então, ele tomava conta desse orçamento e fazia os repasses para as emendas. E nisso daí ele precisava justificar a forma dele receber tanto dinheiro. Então, foi o que ele achou, foi comprar os jogos da loteria. Vamos pegar agora para valer nessa história aí que já está preocupando todo mundo desde a semana passada, que é a questão do atual presidente da República, né? Uhum. Ele que pretendia, inclusive, fazer pedido de suspensão das investigações relacionadas a ele no STF, desistiu, porque corre o risco de fazer perder o trem. Aí, para dar uma invertida na situação, trouxeram Molina agora, né? Para poder dizer que a fita não valia nada. Bota o Molina falando aí para mim, por favor. Inúmeros pontos ao longo da gravação, nos quais se poderia efetuar, sem deixar qualquer vestígio, uma edição envolvendo cortes de material original. Se alguém me disser que isso não é verdade, eu posso pegar uma gravação, fazer uma edição e depois perguntar onde é que ela foi feita. Uma gravação como essa, veja bem, não é uma gravação onde tudo flui normalmente, onde não há nenhum clique, onde não há nenhuma perda de material fonético original, onde não há ruídos longos mascarando tudo. Estou falando de uma gravação desse tipo. Eu posso arrancar um pedaço dessa gravação e não vai haver um perito no mundo que consiga descobrir que eu fiz isso. Eu já comentava com os meus amigos, num dia, né, a Polícia Federal pegou tudo que tem direito agora, inclusive já estava com um dos gravadores, está chegando um segundo, se é que já não chegou, porque está marcado para hoje, né? E diz que é entre 15 e 30 dias para fazer uma análise dessa. Aí vem o seu Molina e faz isso de ontem para hoje. Dá para acreditar num negócio desse? Ou mais uma vez ele poderá surgir alguém como surgiu na época do PC Farias, Paulo? Exatamente. O Molina já é figura velha conhecida nos bastidores da política, da imprensa. Só lembrar no episódio fatídico do PC Farias, em que se discutia se foi suicídio ou não. Ele deu um parecer e que depois aquele rapaz lá de Alagoas, Sanguinete, né? Isso. Ele desmentiu. Então nos causa espécie nessa história toda, né? Primeiro, por que a Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia sem que tivesse feito a perícia oficial. Isso é uma prática bastante incomum. Segundo, o que mais importa é o teor da conversa. Se ela ficou com algum defeito ou não, isso é uma coisa de segundo plano. É igual aquela história do camarada que é traído e depois fica discutindo se o lençol foi trocado ou não. Ou seja, não é o objeto principal. O objeto principal é o teor do diálogo, não é verdade? É verdade. E o que mais me causou estranheza é que essa delação premiada foi super premiada para o Joesley Batista, porque ele saiu devendo ao BNDES, devendo a Previdência, devendo os impostos, não pagou e está lá com o passaporte, não é? Sem tornozeleira. Sem tornozeleira e não sofreu sanção nenhuma, não sofreu pena nenhuma. A revista Época, ele disse hoje que deve voltar ao Brasil, né? Para tentar desmascarar esses negócios que estão falando dele aí. Celso, mas agora, no caso do presidente Temer, a questão se a fita foi editada, se foi fraudada, se foi forjada, já não vale mais nada. O que acontece é o seguinte, o presidente, ele agiu de uma certa forma, assim como ele disse, inocente, mas ele prevaricou. Entrou um camarada que ele disse que era um empresário fanfarrão. Esse empresário entrou altas horas na residência oficial, no Palácio do Jaburu, fora da agenda oficial, entrou pela garagem, ele foi recebido pelo presidente, ele falou que tinha pago para juiz, estava pagando mensalinho para o Eduardo Cunha para se manter calado, que tinha 2 ministros do tribunal em mãos, que poderia contar com ele para sempre, falou isso para o presidente e o presidente sequer tomou uma atitude de dar voz de prisão ou prendê-lo.
Então, o presidente já cometeu um crime de responsabilidade. Prevaricação é crime de responsabilidade, passível de sofrer processo de impeachment. Então, ele já se autocondenou diante disso daí. A fita agora, a gravação, já não tem mais validade nenhuma. Isso aí é só para encher linguiça, só para protelar. Ele pediu a suspensão do inquérito no STF e desistiu dessa suspensão. Porque caso o STF dissesse que não ia suspender, seja através do plenário, seja através do ministro Fachin, que não iria suspender as investigações, ele teria uma perda política muito grande dentro do Congresso. Com certeza. A perda dele seria insignificante, seria muito grande, o que tornaria praticamente impossível votar as reformas que eles vão colocar hoje em pauta para ser votada a reforma da Previdência. Então, esse desgaste seria muito grande. Então, ele desistiu. Agora vem essa história de impeachment. Já tem alguns pedidos lá, a OAB está entrando com mais um. Muito bem, tem diversos pedidos de impeachment feitos por parlamentares e agora pela Ordem dos Advogados. A competência é do presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia. Ele tem o poder de dar prosseguimento, encaminhar para a comissão ou ele de arquivar. Única exclusivamente. Aceito, não aceito, vai valer a palavra dele. Porque a lei é de 1950. Nós saímos da ditadura Vargas, íamos ter eleições, a volta do Vargas, e na época um deputado da Bahia, João Mangabeira, da UDN, já prevendo a volta do Vargas, falou assim, vamos aprovar uma lei que discipline sobre os crimes de responsabilidade. Então, obviamente, esta lei já está muito antiquada, ela precisa ser readequada ao nosso sistema atual, mas o poder ainda é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem ele deu a entender de realmente, aliás, já falou mais até declaradamente, que ele não vai aceitar pedido nenhum, né? Que ele vai botar a Câmara para trabalhar. Aí ele, lógico, buscou o subterfúgio, né? Não podemos parar e tudo mais, se bem que a oposição está dizendo, ele não vai trabalhar do jeito que ele está querendo, não. E junta tudo e faz uma matéria para mim aí. O presidente da Câmara afirmou que seu compromisso é com a agenda econômica e que a reforma da Previdência vai ser submetida à análise do plenário na primeira quinzena de junho. O que cabe à Câmara dos Deputados é reafirmar esse nosso compromisso, mas principalmente um compromisso com uma agenda que não é do governo, não é do Congresso, não é do Poder Judiciário, é do Brasil, que é a agenda da superação econômica. No Senado, o relatório da reforma trabalhista será apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo com o relator Ricardo Ferraço, é importante para o país seguir tendo resultados econômicos positivos. Nós vamos fazer, enfim, a leitura do nosso relatório amanhã. E possivelmente será dado vista coletiva, não há votação amanhã. Amanhã apenas será o primeiro passo e a leitura do nosso relatório, possivelmente para votação na próxima terça-feira, como determina o calendário e o regimento interno do Senado. Em meio à crise política, o governo se esforça para unir a base aliada e manter a agenda de reformas. Mas a oposição promete obstruir todas as votações, exceto uma, a proposta de emenda à Constituição, que antecipa a realização de eleições diretas para presidente. Nós da oposição vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir todas as votações e vamos deixar exaustos os deputados da base do governo. A PEC está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de amanhã e prevê a convocação em até 90 dias de eleições diretas para presidente em caso de vacância do cargo. Parlamentares da base dizem que a oposição quer tumultuar o processo. A obstrução da oposição, do quanto pior, melhor, ela só prejudicará a vida das pessoas. A oposição quer tumultuar o processo porque é contra as reformas. Não há normalidade, nós estamos numa crise. Como é que pode se falar em normalidade? Nós estamos enfrentando talvez a maior crise política dos últimos 30 anos, mas também na crise se trabalha. Paulo, segura o teu comentário. Eu vou atender o Anderson, que está esperando desde antes da matéria, né? Um bocado de tempo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Celso. Boa tarde também aos nossos queridos convidados aí. Certo. Né? Eu estou espantado, muito espantado mesmo, com o que a gente está vendo, né? Primeiro, o cinismo, né? O cinismo está reinando absoluto na cabeça dos políticos, na cara dos políticos, na palavra dos políticos. Não fui eu,
né? Não é meu, eu pedi emprestado. É uma coisa assim, ridícula. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ser tão ridículas. É espantoso, eu estou espantado mesmo, né? Me preocupa também essa opinião da OAB, eu achei excelente, né? Ouvi a entrevista do presidente da OAB dizendo que não precisa de gravação, não, só os fatos, só o fato dele ter falado, né, o país todo que ele fez é o suficiente. Fora isso, tem outras provas bem robustas, bem fortes, que botam ele numa situação complicada, né? E o camarada, em vez de renunciar, ele fica sangrando, ele e o país junto, né? Verdade. Porque a gente quer trabalhar, a gente precisa fazer ganhar nosso dinheiro, sabe? E a gente fica sempre numa estabilidade, num medo terrível, porque essa situação inspira medo. Quem é que vem agora aí, né? Depois dessa eleição indireta? Quem é que vem aí? Quem é que vão escolher? Fernando Henrique Cardoso? Será? Meirelles? Será? Quem será? É difícil, né? Nenhum deles me agrada. Essas reformas, um Congresso totalmente desmoralizado, totalmente sem nenhuma capacidade moral para votar coisa nenhuma, e eles querem votar uma reforma violenta dessa aí, que eu que sou de direita, eu digo claramente, sou de direita, não é direita a volver, não, mas sou de direita, né? Eu estou achando espantoso isso, eu estou achando uma coisa iníqua, é uma iniquidade que eles estão querendo fazer com o trabalhador, né? Tá bem, André. Eu estou assim, perplexo, eu não sei nem o que a gente diz, o que a gente pensa. Uhum. O camarada, um empresário aí, sai devendo, vai embora, não acontece nada. Ele fez a delação dele, o Marcelo recebeu lá a pena dele lá, foi condenado a não sei quantos anos, vai ficar um tempo ainda na cadeia, por mandar de tornozeleira. O camarada que era... Eu pensei até que o Marcelo fosse o presidente do Brasil, mas não é. É o Joesley que é o presidente do Brasil. Manda no Congresso, inclusive, né? Quer dizer, uma loucura total. Nós estamos perplexos, sem saber o que a gente faz. Os bancos estão devendo milhões. Os bancos tiveram lucro. O Bradesco teve lucro de 4 bilhões de reais. Está devendo mais de 500 milhões de reais para a Previdência. Esperando o quê? Esperando refis, esperando anistia. É ridículo. A situação do país é ridícula. Tá bem, Anderson. Você me desculpa o desabafo, mas triste, eu tô triste. Uma boa tarde pra você. Boa tarde. Fosse só você, eu dava um jeito agora, mano, velho. O pior, o Brasil tá entristecido, Paulo. Isso é a chamada santa indignação. Em relação à matéria, é curioso a história, né? A história dos genros. Você veja lá, o Getúlio Vargas, né? A sua filha casou com o governador Amaral Peixoto, né? Que a sua filha casou com o Moreira Franco. A minha não, a filha do Getúlio Vargas. E né? A filha do Vargas. E aí, a filha do Moreira Franco casou com quem? Com o Rodrigo Maia. Então já é a terceira geração de genros, né, sendo sucessores. E agora me causa estranheza o deputado Molon, que veio do PT, falar em travar a pauta, obstruir, e ao mesmo tempo ele está defendendo a aprovação da PEC das diretas já. Então, me parece contraditório esse discurso, quanto mais pior, feito pela oposição, feita pela rede também. Nós temos que seguir a Constituição e na vacância do cargo do Michel Temer, temos a eleição pelo colégio eleitoral, ou seja, uma eleição indireta, que é assim que prevê a Constituição. Agora o duro vai se achar o nome, né, Mano Velho? Não, temos lá o Espridião Amin, temos a Ana Amélia, temos bons nomes que poderão ser candidatos. Lembrando que a Constituição prevê que basta ser brasileiro, maior de 35 anos, ser filiado a partido político. Não precisa ser necessariamente um deputado, um senador eleito pelo Congresso Nacional. Qualquer pessoa pode se habilitar. O Isalci me falou ontem aqui que quem faz parte do Executivo não pode se candidatar por causa do prazo de desincompatibilização. Mas, como tudo hoje, quem decide é o Supremo, pode ser que o Supremo... A matéria de hoje, por exemplo, está dizendo que o Supremo a regulamentar a eleição indireta. O Supremo estaria analisando, inclusive, se não faríamos eleições diretas nesse momento agora. Eles estão querendo criar um rito. Mas agora, Celso, a gente falou bastante do presidente Temer
em relação a essas delações, as complicações dele, e não falamos aqui do senador Aécio Neves, que eu acho que o caso do senador Aécio Neves é gravíssimo. Ele, por si só, deveria ter pedido licenciamento do cargo ou até mesmo renunciar ao cargo de senador, porque as denúncias contra ele são gravíssimas. Pesadíssimas. Eu acho a situação dele mais complicada do que a do próprio Temer. Sem sombra de dúvida, porque na delação, na conversa que foi gravada, ele fala explicitamente para que a pessoa que vá receber o dinheiro, no caso, uma parcela dos 2 milhões, uma parcela de 500 mil, teria que ser uma pessoa a qual eles poderiam matar antes dela fazer a delação. Isso é horrível, a gente não pode aceitar esse tipo de situação, é gravíssimo. Hoje, por exemplo, eu acredito que vai ser julgado a prisão do Aécio Neves, o STF vai fazer o pedido de prisão preventiva do senador Aécio Neves, com o Delcídio... Já não insistiu porque insistiu nisso, né? Exatamente. O Delcídio foi um caso um tanto parecido, mas foi mais leve, ele ficou preso e ele sofreu cassação dentro do Senado. Agora, com o senador Aécio Neves, é gravíssimas as denúncias contra ele. Eu acredito que tem que haver alguma coisa nesse sentido aí em relação ao senador Aécio Neves. Só a prisão da irmã dele... Você tem toda a razão não é suficiente. A irmã e o primo dele ainda não é suficiente. Muito complicada a situação dele, realmente. Até porque, na época da eleição, você ainda tinha a desculpa que está buscando dinheiro, mesmo pelo Caixa 2, para poder sobreviver eleitoralmente, né? Agora, 2 anos depois, você lá e dizer que foi buscar um empréstimo... Oi, Joel, boa tarde. Diga, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Celso. É um prazer assistir seu programa, sempre com entrevistados aí muito conscientes, muito lúcidos. Muito obrigado. Diga, amigo. Eu queria fazer uma pergunta e levar uma chamada de consciência. Na verdade, o eleitor tem, sim, muita responsabilidade com tudo isso que está acontecendo. Seja o eleitor do Agnello, seja o eleitor do Arruda. Na verdade, todos esses que estão envolvidos, a maioria deles, foram eleitos pelo povo. Então, na verdade, é muito importante, na hora de votar, as pessoas tenham a consciência. Não vote porque fulano te pediu, não vote para ajudar alguém a arrumar emprego. Vote conscientemente, veja a ficha do seu candidato, analise, evidentemente, que ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar as coisas. Mas é verdade que se você analisa o passado do candidato, se você analisa o tempo, você vai ter condições de fazer uma análise melhor e errar menos no voto. Então, somos todos culpados um pouco com o seu pedaço e vamos tentar refletir. Isso é uma catarse. Serve para a gente poder ter um pouco mais de consciência. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Grande abraço, Joel. Ligue sempre. Eu me lembro sempre aqui do Frei Beto, sabe? Né? Quando disseram que o político, quando assume, ele muda. E o Frei Beto disse, não, ele se revela. Então, se você analisar a vida pregressa desse candidato que estaria te pedindo um voto, você vai descobrir se ele vai se revelar ou não. Porque quase sempre há um passado comprometedor atrás disso aí. Né? Não, é verdade, Celso. O Joel colocou bem claro que a culpa é um tanto quanto do eleitor, mas muitas vezes o eleitor se engana. Às vezes, ele não tem condições, porque o cardápio de políticos que se coloca à disposição de certo pleito não tem condições mínimas de corresponder ao que a sociedade mais almeja, que é a volta do funcionamento do Estado, os aparelhos estatais funcionarem de forma que a sociedade possa usufruir, garantindo saúde, qualidade, segurança, educação, transporte, um mínimo de mobilidade para as pessoas. As pessoas, às vezes, não têm opção e, por falta de opção, elas optam por votar no menos pior. E votando nesse menos pior, a gente está vendo aí 2 ex-governadores presos, um ex-vice-governador que pretendia ser candidato em 2018 também preso, e muitas outras pessoas, a ex-presidente da Terracap, o ex-presidente da Novacap, diversos assessores, advogados, muitas pessoas envolvidas
diretamente com o superfaturamento do estádio. Eu lembro aqui que a arena do Grêmio, me parece que custou 400, 500 milhões. E um senhor estádio. E um senhor estádio. E outros tantos agora, que fizeram por que pelo não Brasil fez afora aí, ó. Aqui em Brasília, aqui não tem um futebol como tem nos outros estados? Por que não fez uma arena mínima de 45 mil lugares, que eu acho que é o mínimo? Previsto. O mínimo para a Copa do Mundo seria 45 mil. Por que não fez um estádio desse porte? Vai fazer um estádio para 70 mil pessoas, para superfaturar e tirar o dinheiro que deveria estar sendo investido em melhorias para a melhor qualidade de vida da população. Agora, posso fazer uma pergunta para um político, Paulo Fernando. Paulo Fernando, diante desse quadro todinho, de um presidente do partido PSDB enroscado até a alma, né? Porque tá feia a situação do Aécio. A mamãe lhe fez uma pergunta, não fez? Sim. Você vai continuar nesse partido? Foi a pergunta que a mãe dele fez para ele. Né? Exato. Quando saiu as denúncias contra o senador Aécio Neves, eu recebi essa mensagem. Você vai continuar nesse partido? Então, não só eu, mais de 50 milhões de pessoas que sufragaram o nome do Aécio Neves, o fizemos porque tínhamos uma posição divergente da proposta Dilma, Lula e PT. E nós não tínhamos bola de cristal. Então, como membro do partido, ainda hoje eu gravei uma inserção eleitoral, nós queremos a apuração diferente deles, né? Que mesmo com as denúncias contra o Lula e a Dilma, eles querem ainda que eles voltem. Nós defendemos a apuração dos fatos, assegurado ao senador o direito à defesa, o direito ao contraditório e que tudo seja apurado. E é uma maneira também do PSDB se oxigenar, se renovar, né, que sempre fica os mais os mesmos. É um partido muito de cúpula, ou seja, muito voltado apenas aos grandes centros, Rio, São Paulo e Minas Gerais, e que o partido tem um olhar para o Brasil, um olhar para o interior e para as pessoas comuns. Essa que nós defendemos dentro do PSDB. E vai continuar defendendo. Sim, exatamente. O Paulo... Porque eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu não recebi o apoio, no horário eleitoral aqui eu não apareci. O PSDB foi um partidozinho, eu ia dizer sacana, então, mas é um partido que não te apoiou de jeito teve outros nenhum, candidatos, né, que tiveram o apoio de Fernando Henrique, o apoio do Aécio, toda a estrutura do partido, e tiveram uma votação sofrível, diferente de mim, que não tive apoio nenhum. O Paulo fez uma excelente exposição, porque, Celso, não adianta a gente discutir sigla partidária, PSDB, PT, PMDB, a gente discutiu o impeachment da Dilma, agora estamos discutindo o possível impeachment do presidente Temer, o afastamento do Aécio, afastamento do Arruda, a prisão do Arruda, prisão do Agnello. Então, a gente não adianta ficar discutindo nomes se a gente não mudar esse sistema. Esse presidencialismo de coalizão, ele faz com que a gente o executivo fique refém do Congresso, ou seja, de uma Câmara, de uma Câmara mínima do município pequeno, fique refém. E isso não adianta, a gente tem que mudar essas estruturas de poderes, porque se a gente ficar apenas trocando um pelo outro, e vai continuar nessa corrupção institucionalizada. Eu acho que os partidos têm que abrir as portas para mostrar a cara de todo mundo, sobretudo, né? O que o Paulo acabou de dizer aqui, né? Na época em que ele foi candidato na eleição passada e chegou a quase 30 mil votos, né? Não botaram uma vezinha que eu visse a cara do Paulo Fernando no ar. Essa não teve apoio. Um homem de 30 mil votos poderia ter muito mais, porque o trabalho que o Paulo faz na área da Igreja Católica, ele, a esposa, falando de vida, falando de família, sabe? E não tem fim de semana, não tem dia que ele não esteja fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Ainda há pouco o nosso colega João lembrava que ele é muito amado numa igreja lá da região dele, do Novo Gama, né? E tudo mais, mas muita gente sequer sabia que ele era candidato. Ora, descobriram depois, Paulo. Não está na hora de mudar isso e todo mundo ser igual perante a lei eleitoral, não? Agora com a internet, com o Google, tudo fica mais fácil. É só as pessoas colocarem na época da eleição o nome da pessoa do candidato. Então tem lá o candidato. Então os nossos Mas tem que saber que o cara é candidato, sim, Paulo. Os nossos atuais senadores, os 3 senadores do DF, onde eles estavam na eleição de 2014? Onde eles estavam na eleição de 2010? Apoiando quem?
Isso. É só verificar. Estavam lá apoiando Dilma, apoiando Lula, apoiando Agnello e assim sucessivamente. É fácil. Então, analisar a vida pregressa da pessoa é um bom passo, verificar se a pessoa tem capacidade, se está preparada para o cargo, se realmente é ficha limpa e quais são as suas propostas. E ver com quem está acompanhado. Isso é muito importante nas eleições. Acima de tudo. Você se arriscou numa eleição também, não se arriscou, Rocha? Me arrisquei, fui candidato a deputado distrital, sufraguei alguns votos aí. Porém, Celso, uma estrutura financeira condicionada ao que você vai gastar é difícil, porque não há investimento de partido, nem de coligação. Eles muitas vezes querem o seu nome pelo fato de você ter um certo conhecimento, uma certa visibilidade, mas não lhe dão o apoio. E isso, já existe esse núcleo duro que o partido dá investimento maior para um candidato em detrimento de outro. Isso acontece. E se caso essa reforma política proposta agora seja aprovada com a lista fechada, isso vai apenas ficar institucionalizado. Porque na lista vai colocar o nome de pessoas que são caciques de partido, que tem um melhor relacionamento, que vai comprar a vaga da lista. Então, não há espaço para uma pessoa com menos condições financeiras concorrer nesse mercado político que hoje acontece. Tem condições disso acontecer agora, Paulo? Numa mudança aí para as próximas eleições? Pelo contrário, o que está sendo discutido lá no Congresso Nacional é o chamado fundão, ou seja, o aumento do fundo partidário. Já com as restrições das contribuições privadas, das empresas empreiteiras, eles querem aumentar o fundo partidário, querem instituir a cláusula de barreira. O partido que não obtiver a quantidade de votos suficientes não terá direito ao fundo partidário e à rádio e TV. Ou seja, diminuir os pequenos partidos para sobrar dinheiro para os grandes partidos. É eis a tática deles. Criar um fundo de 5 bilhões de dólares, mais o fundo partidário, eu acho isso já deboche com a sociedade, né? Já é um certo deboche criar um outro fundo, as pessoas contribuírem para um fundo para financiar, para que haja um financiamento público eleitoral, porque já existe o financiamento pelo fundo partidário, que é tirado do dinheiro do contribuinte. Agora, mais um fundo em cima disso aí, já há um certo exagero. Se as pessoas não se manifestarem contra essa reforma, a coisa pode ficar pior do que está, contrariando a posição do Tiririca, que dizia que pior não fica, né? Pior está ficando a cada dia, e se a gente não tomar conta da situação... Agora, lembrando que 1.400.000 votos que o Tiririca obteve, aumentou o fundo partidário do PR do seu partido. Então é importante para o partido ter o Tiririca nos seus quadros. Poxa, e como é? Né? Pouca gente teve os votos que o Tiririca teve, né? Tá. E cá para nós, hein? É um dos parlamentares mais presentes dentro do Congresso Nacional. É ou não é? Sem dúvida. Você trabalha lá dentro, você sabe disso. Presença física, diga-se de passagem, né? Não, mas ele também, como diz o outro, não tente impor a ele uma burrice que ele não tem. Não é. Ele pode até não saber como funciona, como ele diz, na propaganda eleitoral, mas ele é bem apoiado, ele tem gente que trabalha com ele e que sabe boas indicações. Você vê isso no trabalho dele dentro das comissões. Ele tem uma presença física, porém ele não tem uma... expressão como certos deputados têm, porque ele, apesar de ter tido 1.400.000 votos, ele só falou uma vez na tribuna, que foi o voto sim no impeachment. Ele não tem um certo espaço. Surpreendeu todo mundo, inclusive, né, Paulo? A única vez que o Tiririca usou o microfone foi na votação do impeachment, que ele votou sim. Eu tentei entrevistá-lo algumas vezes. Ele até parava, dava um abraço, falou assim, só vou ali nas comissões assinar a presença e volto. Sabe quantas vezes ele voltou? Nenhuma. Mas tudo bem, sabe? Eu tenho um profundo respeito por ele, sabe? Ele está fazendo jus a 1 milhão e tantos mil votos que ele teve. Para a gente arrematar, nós falamos do Temer, falamos do Aécio, mas esquecemos do Rocha Loures, né? Bote aí, né? Porque pediram ontem, né? A oposição pediu, né? Que ele seja podado aí dos direitos políticos. Coloca aí.
esse pedido de cassação do mandato foi protocolado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aqui da Câmara por parlamentares do PSOL e da Rede Sustentabilidade. Rocha Loures é o nome político de Rodrigo Santos da Rocha Loures, deputado do PMDB eleito pelo Paraná. Ele está afastado do mandato desde a quinta-feira passada por determinação do Supremo. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Rocha Loures teria sido uma indicação do presidente Michel Temer ao executivo Joesley Batista para tratar dos interesses da JBS no governo. O deputado foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil entregues por Joesley para supostamente resolver uma pendência da JBS no CAD, o Conselho Administrativo de Atividade Econômica. E falando em mala de dinheiro, a Polícia Federal confirma que uma das malas entregues pelo executivo Joesley Batista aos alvos da operação está desaparecida, não foi localizada nas buscas e apreensões realizadas na semana passada. A PF não confirma se trata-se da mala que foi recebida pelo deputado e nem o valor contido nela. A matéria foi de ontem, ainda não se sabia onde é que estava a mala do Mala, né? Mas a mala do Mala estava na casa do Mala, não estava, Paulo? Exato. Agora, o que tem que ser investigado, se o dinheiro do Mala dentro da mala era o dinheiro oficial ou não, porque ele pode ter trocado as cédulas, né? Mas teve dias para isso, né? Exatamente. Se de repente ele já distribuiu essa grana, ele teria que repor 500 mil. Exatamente. Agora você veja que ele é um suplente deputado, ele é suplente lá do ministro da Justiça, o Osmar Serrago, e eu que trabalho lá, suplente, confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar nesse deputado. Então ele é do baixíssimo clero, um ilustre desconhecido. Mas faz parte da antessala lá do Sim, do mas não tem uma atuação parlamentar como autor de projetos, como debatedor, como presidente de comissão, relatoria, medida provisória. Então age só nos bastidores. Há motivos para caçá-lo? Sem dúvida nenhuma, né? E agora ele é um réu confesso. Quando ele entrega a mala, ele está dizendo que recebeu. Levou a grana, a própria Polícia Federal, né? Sorte que ele não vai escapar do Conselho de Ética. E a gravação, inclusive, parece que o pessoal da JBS entregou mais gravações, aonde ele declara simplesmente de que ele está amando o presidente Temer, né? Ele dá a entender que ele é apenas um office boy de luxo, ele é um carregador de mala. Mas quando você vai no aeroporto, na rodoviária, que alguém carrega a sua mala, você dá um trocadinho, né? Então, obviamente, por carregar a mala, né? Ele também recebeu um bocado, né? Com certeza deve. Né? Pelo menos guardou a mala, né? Sem dúvida. Diga aí, meu irmão Rócio. Celso, a gente tem discutido aqui muito quem recebe as malas de dinheiro. Quem recebe é corrupção passiva. Agora a gente não pode esquecer em nenhum momento da pessoa que enche a mala e entrega. Esse aí é tão quão o pior bandido do que aquele que recebe. No início do programa a gente falava aqui da JBS que faturou em cima de uma crise. Em cima de uma crise. Com a gravação ela sabia que a Bolsa de Valor ia despencar, o dólar ia para lá. Ela se antecipou na compra de dólar, na compra de outras ações que com certeza iria aumentar em relação à crise institucionalizada por conta da gravação. Então, parafraseando aqui algumas pessoas, é o golpe em cima do golpe. Ele, além de ter gravado um presidente da República, ele se aproveitou dessa situação. Então, a gente tem que pensar também na pessoa que enche a mala de dinheiro, não só no político que recebe. Porque se tem o político corrupto que recebe a mala, é porque tem quem corrompe. Tem as pessoas que corrompem, então a gente tem que banir esse tipo de empresário da nossa sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, com a melhor qualidade de vida para as pessoas, aparelhos estatais funcionando. É isso que a gente precisa, Celso. É complicado, né? E o pior é que essas coisas ainda vão dar longe. Vão, pra gente acabar, né? Já terminou o nosso tempo, já estão gritando na minha orelha aqui. Mas mostra aqui, por favor, né? Há quem trabalhe pelo arquivamento. É que o Conselho de Ética vota hoje se a investigação contra a Sandra Farage deve prosseguir lá na casa, né? Eu sei que esse pessoal estava reunido hoje de manhã, né? Disseram, pelo menos agora, antes de entrar aqui, nós buscamos informação, disseram que só depois das 14h é que definem a situação. Então, antes eles deviam estar lá conversando. Né? E como diz
o próprio Jornal de Brasília aqui, né? Há quem trabalhe pelo arquivamento. Eu não duvido absolutamente nada disso. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Paulo, mais uma vez. Abraço. Obrigado, né? Já fica um convite que o Rossi me mandou um negócio sobre a reforma política e eu quero os dois juntos. Okay. Né? Ainda disse a Rossi que eu queria você aqui, Paulo, também. Perfeito. Tá bom? Vamos fazer um programa sobre isso. Sabe, nós temos que mudar esse país, e para mudar esse país tem que fazer uma reforma que dizem que vai acontecer. Eu estava na mamadeira ainda, já diziam que tinha que fazer uma reforma política e não fizeram. Código Eleitoral de 65. 65. Eu nem era nascido ainda. Tá bem? Eu já tinha alguns aninhos de vida. Grande abraço, grande abraço. Grande abraço para você também.